Não estão na mesma categoria os médiuns de efeitos físicos, pois que estes geralmente são produzidos por espíritos inferiores, menos escrupulosos. Não dizemos que tais espíritos sejam por isso necessariamente maus. Então os médiuns de efeitos físicos, como eles são assistidos por espíritos inferiores, eles poderão receber inicialmente o raciocínio. Eles poderão receber o dinheiro que os espíritos continuarão assistindo a ele, certo? Nem tanto. Vamos continuar o raciocínio. Vamos continuar o raciocínio do Kardec. No primeiro momento, ele nos mostra que a mediunidade de efeitos físicos ela poderá ser produzida sim, mesmo de uma forma remunerada, sem grandes problemas. Mas, vamos lá na frente para a gente ver mais. Pode ser que um simples carregador e, ao mesmo tempo, um homem muito honesto, ele está mostrando que um trabalhador braçal pode ser uma pessoa muito honesta. Então, os espíritos inferiores que transportam, não que os trabalhadores braçais sejam espíritos inferiores, tá, gente? Ali é uma comparação. O trabalhador braçal pode ser uma pessoa muito honesta, mesmo sendo uma pessoa de uma classe menos privilegiada dentro da sociedade. Menos privilegiado em termos financeiros, de cultura, de informação, mas ele pode ser uma pessoa muito honesta, assim como uma pessoa pode ser muito rica e muito desonesta. Ou seja, não é a condição financeira da pessoa que vai dar para ela o status de uma pessoa honesta ou de desonesta. O que vai fazer isso é só índole, que aí independe da condição financeira. Mas o que o Kardec está mostrando para a gente aqui é que os espíritos inferiores, eles são apenas inferiores, não quer dizer que eles sejam maus. E eles, então, prestam-se a fazer determinados serviços no mundo espiritual. E eles não têm tanta repugnância com relação ao dinheiro. Até aqui, assim ele está explicando. Vamos continuar para a gente ver. Um médium, pois, desta categoria de efeitos físicos, coloquei ele entre parênteses, que quisesse explorar a sua faculdade, muitos espíritos talvez encontraria que, sem grande repugnância, o assistissem. Então, ele poderia receber a ajuda de vários espíritos sem nenhum problema, porque são espíritos que estão mais ou menos aí à disposição. Mas, tem um mas, vamos continuar na base do mas. Ainda aí, outro inconveniente se apresenta. O médium de efeitos físicos, do mesmo modo que o de comunicação inteligente, não recebeu para seu gozo a faculdade que possui. Então, a faculdade do médium de efeitos físicos não foi para o gozo dele, não foi para o bem-estar dele, foi para uma finalidade nobre. Teve-a sob a condição de fazer dela bom uso. Se, portanto, abusa, pode dar-se que lhe seja retirada, ou que redunde em detrimento seu. Pode retirar a mediunidade de efeitos físicos, ou ela lhe dê um grande prejuízo, lhe dê grandes problemas. Porque, afinal, os espíritos inferiores estão subordinados aos espíritos superiores. Então, eles podem tomarem atitude que vai fazer com que ele possa, então, começar a compreender que tem outros aspectos para a vida, que tem outras responsabilidades para a vida. Por isso, a própria mediunidade pode ser usada para o seu próprio treinamento, para a sua própria educação. Em contratempos, em situações que venham fazer com que ele tenha que parar e refletir: o que eu estou fazendo aqui? Os espíritos inferiores, gostam muito de mistificar, porém, não de ser mistificados. Se prestam de boa vontade ao gracejo, às coisas de mera curiosidade, porque lhes apraz divertirem-se. Também é certo que, como os outros... Também é certo que, como aos outros, lhes repugna ser explorados ou servir de comparsas. Então, os espíritos inferiores, eles gostam de mistificar, eles gostam de brincar, se divertir,
Mas na hora que entra para a área de um crime espiritual, eles se afastam. Eles são apenas inferiores, eles não são maus. Não são levianos, não são hipócritas. Aí eles podem se retirar. E se o espírito superior chegar para eles assim, olha, assim vocês vão se endividar, eles se afastam. Isso que a gente tem que entender. Portanto, dá para ver que a mediunidade de efeitos físicos, embora ela possa ser produzida com uma certa facilidade quando o médium de efeitos físicos, quando a pessoa é médium de efeitos físicos, mas, em compensação, para ele querer ter espíritos à disposição dele para produzir aqueles fenômenos para ele ganhar dinheiro, tem algo mais que vai fazer com que ele vai ter que repensar a sua própria condição. Porque os espíritos não vão querer ser comparsa de um crime, que eles terão que reparar mais tarde. Então eles se afastam. Vamos lá. Para que a receita aumente e a todo instante provam que têm vontade própria, que agem. Então só concluir aqui uma coisa. Ou servir de comparsas para que a receita aumente. E a todo instante provam que têm vontade própria. Esses espíritos inferiores, eles não estão subordinados ao médium. Eles ajudam. No momento que eles aprazer, que eles tiverem o momento que eles quiserem fazer, aquilo que lhe apraz, que é ir ali, se divertir, brincar um pouco, descontrair as pessoas. Mas eles têm vontade própria. Na hora que eles verem que eles estão sendo um compasso de um crime, eles vão se afastar. Que agem quando e como bem lhes parece. Se tem vontade própria, agora não vou fazer mais. Então eles vão se afastar. De onde resulta que o médium de efeitos físicos ainda menos certeza pode ter da regularidade das manifestações e do que o médium escrevente. Que o médium escrevente, ele pode escrever da cabeça dele, forjar, já que nós estamos falando de embuste. Então ele pode forjar ali uma fraude. Mas de efeitos físicos não tem como ele fraudar muito facilmente. Mas tem aqueles que sempre dão um jeito. Então vamos ver o que Kardec diz. Pretender reduzi-los em dias e horas determinados fora dar prova da mais profunda ignorância. Então é só tal dia, tantas horas, que nós vamos fazer esses fenômenos, vamos produzir esses efeitos. E as pessoas vão lá pagar para assistir. Certo? Mas Kardec diz que não é bem assim. Que há dele, então, fazer para ganhar dinheiro? Aí entra simular os fenômenos. Se ele não vai ter a participação dos espíritos, ele tem que simular o fenômeno. Então, ou a que naturalmente recorrerão. Não só os que disso façam um ofício declarado, como igualmente pessoas aparentemente simples que acham mais fácil e mais cômodo esse meio de ganhar a vida do que trabalhando. Então, não é só médiuns que vão... não é a pessoa má que vai fazer uma traquinagem. Mas pessoas simples. Então as pessoas querem arrumar um jeito de ganhar dinheiro, elas vão procurar. Algumas pessoas, né, lógico, vão procurar esse meio. E aí ele fala aparentemente simples. Então é uma pessoa aparentemente simples e tal, que vai procurar ganhar dinheiro da forma mais criativa possível, menos trabalhando. Por isso que a gente tem que ter cuidado, procurar se informar, porque os truques para simular existem. Desde que o espírito não dá coisa alguma, supre-se a falta. Então, se o espírito não vai produzir o efeito físico, a pessoa vai provocar a falta. Por quê? Ele vai estudar os meios dele ganhar dinheiro de uma forma fácil, fazendo manipulações, fazendo traquinagens, do que trabalhando. Aí ele vem lá. A imaginação é tão fecunda quando se trata de ganhar dinheiro? Na hora de ganhar dinheiro, as pessoas têm a maior imaginação possível, constituindo um motivo legítimo
de suspeita. O interesse dá direito a rigoroso exame, com o qual ninguém poderá ofender-se sem justificar as suspeitas. Quando a pessoa começa a ter interesses, necessário se faz um rigoroso exame, que ninguém poderá ofender-se sem justificar as suspeitas. Se a pessoa se sentiu ofendida, a suspeita já começa a ficar mais justificada. E quando você está fazendo as coisas naturalmente, até um limite do bom senso, da paciência, você vai aceitar que as pessoas façam os testes necessários, as investigações necessárias. Até a partir de um determinado momento, passa a ser pedante. Da mesma forma, só que aqui a pessoa não quer que justifique nada, ele quer que aceite do jeito que ele fez e acabou, não faça nenhum questionamento. Mas tanto estas são legítimas neste caso, como ofensivas em se tratando de pessoas honradas e desinteressadas. Então, quando você começa a querer suspeitar o tempo todo de que a mediunidade não está tão coerente, não é tão compatível, não é uma coisa tão real, e começar a levantar a suspeita da pessoa, se ele for uma pessoa mais digna, voltou mais, a pessoa vai se sentir ofendida. Porque ele está fazendo aquilo ali sem nenhum apego, sem nenhum interesse, está fazendo desinteressadamente. E a pessoa começa a fazer levantar suspeita, então aí já passa a ser uma ofensa. Essas colocações que Kardec traz para a gente é importante, porque ele mostra que é importante que a gente questione, mas é importante que a gente procure sondar o que está sendo feito daquela situação. É importante a gente sondar o que está sendo feito do conjunto de situações que nós estamos inseridos, que nós estamos envolvidos. E se a gente consegue fazer isso, a gente começa então a dar os passos necessários ao nosso processo evolutivo, dar os passos necessários ao nosso aperfeiçoamento, à nossa evolução. É necessário discernir sempre. Então, resumindo, a mediunidade de efeitos físicos, ela pode ser mistificada mais facilmente do que a intelectual. Mas, nos seus espíritos se sentirem utilizados, se sentindo comparsa de uma farsa, de um crime, eles podem se afastar, porque eles não querem estar envolvidos em tramas desnecessárias. Está mais lá na frente, né? Então, não adianta a gente voltar ao slide. E por isso, já no caso, quando não há interesse, que a pessoa está fazendo aquele desinteressadamente, apenas para explicar como se processa o fenômeno, para dar para os outros a noção de que existe um fenômeno transcendente que lhe foge ao entendimento, e alguém vem tentando bisbilhotar o que ele está fazendo, qual tipo de trapaça ele está usando, aí já começa a ser pode ser interpretado de uma forma ofensiva pela pessoa. O certo é que nós temos que estar sempre discernindo, com bastante cuidado, com bastante discernimento, com bastante prudência, observando as características da pessoa e dos fatos em geral, para a gente saber se a pessoa está agindo de uma forma segura e se as coisas estão acontecendo de uma forma também segura. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine, que os nossos lares sejam repletos das luzes, das bênçãos do amor e da paz.